Conclusão. Afinal, eu posso comer ovo da Páscoa? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos entrando na Semana Santa. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. E logo que terminar a Semana Santa, lá pelo mês de junho, por aí, entra também as festas juninas. Então a questão de hoje é o seguinte: será que eu posso comer ovo de Páscoa? Eu sei que tem muita gente que não tem dúvida nenhuma, mas outros têm. Então, por isso nós vamos conversar com vocês a esse respeito. E tem muita gente que também, que depois que termina a Semana Santa, mais na frente, como nós já falamos, começam as festas juninas. E aí, será que eu posso comer aquela paçoquinha? Será que eu posso comer um pé de moleque, comer uma canjica, alguma coisa assim, nessa época do ano? Tem algum problema nisso? Então, irmãos, nós vamos analisar com vocês alguns textos do Novo Testamento. Vamos deixar aqui registrado com vocês aqui, conversar com vocês aqui a respeito, então, dessas passagens, principalmente aqui logo na primeira, bem interessante, que Jesus, então, ele declara que todos os alimentos são limpos, são puros. Diz assim, Marcos 7, de 14 a 23. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me, todos entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, o possa contaminar ou possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro, ou que o contamina, depende aí da sua versão. Verso 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? 19. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Verso 20, e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, é o que contamina, né? 21, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia ou blasfêmia, dependendo da sua versão, a arrogância ou a soberba, a insensatez ou a loucura. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem puro. Tá vendo, irmãos? A gente podia até parar por aqui, né? Que já fica respondido aí a questão, né? Já fica esclarecido. Mas nós vamos continuar, nós vamos adiante e vamos pedir para que você fique conosco até o final, porque tem algumas passagens e outras bem polêmicas. Então, lá na frente, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro, quando ele estava em Jope, ele teve uma revelação divina. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor de couro, onde Deus mostrou-lhe que tudo agora era limpo. Não somente todos os alimentos, mas também todos os povos, as nações, todos devem ser aceitos pelos judeus. Irmãos, na verdade, irmãos, os judeus, eles se achavam mais puros que os outros, mais puros que os gentios, que os outros povos, devido à circuncisão e pelo fato de eles saberem que eles eram o povo escolhido de Deus. Eles sabiam que eles eram uma nação santa, uma raça eleita. Então eles se achavam melhores, digamos assim, mais santos do que os gentios. Eles achavam, como se fosse dizer, superiores, né, aos outros, né, aos gentios, né, pois eles se achavam mais puros do que eles, né. Mas Pedro teve essa visão desse lençol. Irmãos, aí a sua mente se abriu. Aí, irmãos, foi assim uma bênção para Pedro, quando ele conseguiu entender que agora tudo era limpo. Tudo agora era aceito, nada podia contaminar mais o homem.
E não só com relação aos alimentos, porque os judeus não comiam, né? Eles eram muito restritos, né? Principalmente com carne, né? Eles não comiam carne de porco, não era certo, não era só podiam comer frutos do mar, só podiam comer peixes. Você pode ver ali, conferir lá em Levíticos 11. Mas nós vamos ler para vocês aqui Atos, então, 10, do 9 ao 16, para você entender bem o que aconteceu com Pedro, com essa visão ali desse lençol, né? No dia seguinte, por volta do meio-dia, ou na hora sexta, né? Enquanto eles aqui eram os mensageiros de Cornélio. Irmãos, Cornélio havia mandado os seus mensageiros irem até Jope, onde estava Pedro. Falou, traz Pedro para cá, para Cesareia. Eu quero ouvir a palavra de Pedro. E ele havia mandado então os mensageiros para Jope, e no outro dia Pedro foi para Cesareia. Mas aqui ele ainda está em Jope e ainda está na casa de Simão, curtidor de couro. Então, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, né, de Jope, Pedro subiu ao terraço para orar. Teve fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo ali, irmãos, toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Irmãos, ele viu de tudo ali, tudo que era tipo de animal. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro retrucou, né? Não aceitou, não. Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Ele sabia que era o Senhor que estava falando com ele. E ele falou assim, não, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Ele se recusou. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, irmãos, não foi 1, 2, mas 3 vezes aconteceu com Pedro. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro havia entendido agora que tudo era limpo, pois ele mesmo confessou para Cornélio que a lei de Moisés não permitia. Olha, Cornélio, eu estou aqui na sua casa, que ele foi do outro dia para Cesareia, eu estou aqui, né? Porque agora eu entendo que eu posso entrar aqui na sua casa, mesmo você sendo gentio. Agora não existe mais essa barreira entre nós dois. Porque eu achava, né? Estou conjecturando aqui para vocês, né? Que os gentios eram impuros. Fez entender que agora eu posso ter comunhão também com os gentios. Eu posso me relacionar com os gentios. Eu posso pregar para os gentios que Jesus não veio só para nós judeus, mas para os gentios também. E não só todos os alimentos são limpos, mas também todos os povos são puros, são aceitos por Deus, né? Atos 10, 28 diz assim, ele lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Tá vendo? Deus não faz acepção de pessoas, mas os judeus faziam acepção de pessoas. Quando Jesus falava, olha, você deve amar o próximo, eles entendiam que o próximo era só era outro judeu da mesma tribo sua ali, né? É isso que era para eles o próximo. Eles não conseguiam entender que o próximo era qualquer outro, né? Outro de outros povos, né? Judeu era parcial, eles faziam acepção de pessoas. Um alerta de Paulo, então, as pessoas que são fracas na fé, aquelas que se escandalizam por qualquer motivo. Romanos 14, de 1 a 3. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Olha só, um crê que pode comer de tudo. Então aqui temos 2 pessoas, irmãos. Né? Aceite o que é fraco na fé, sem discutir com assuntos polêmicos, assuntos controvertidos. Por quê? Porque de um lado, tem um que crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então são 2. Estamos falando aqui de 2 pessoas.
Um que pode comer de tudo e o outro acha que só pode comer alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar aquele que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Tá vendo? Um não deve condenar o outro. Um come de tudo e o outro é fraco. E às vezes, aquele que come de tudo acha que ele tem um entendimento melhor, que ele é mais maduro na fé do que o débil, que só come legumes. Mas esse daqui, ele acha que ele é melhor. Por quê? Porque ele não come de tudo. Ele se abstém de alguns alimentos. Então, ele se acha mais santo do que o outro. Então, o verso 3 diz assim, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Deus aceitou os dois, irmãos, né? Tem pessoas que falam que acolhei o que é débil na fé sem criar discussões. Então, irmãos, são aqui, como nós falamos, então são dois tipos de crentes, né? Mas um não deve desprezar o outro. Um não deve jamais desprezar o outro por conta da alimentação, por conta de comida. Que o outro come ou deixa de comer. Um se sentir melhor do que o outro, né? Romanos 14, vamos ver aqui, de 12 a 17. Vamos ver Paulo quando fala ali para os romanos. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, está vendo? Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Irmãos, aqui não devemos julgar uns aos outros, é com relação ao que ele come ou deixa de comer. Porque o contexto aqui é a comida, nós estamos conversando com vocês, né? E, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. O problema, aqui que ele deixa bem claro, é que nós não podemos colocar pedra de tropeço. É levar o outro a pecar, levar o outro a cair, a derrubar o irmão por conta de comida, por conta dessas questões polêmicas. Não podemos julgar o outro. 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Está vendo? Paulo deixou bem claro que nenhum alimento é por si mesmo. O alimento por si mesmo, impuro. O alimento em si, qualquer um. Não existe nada que contamine o homem, o alimento em si, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Agora, se o irmão acha que é impuro, se ele considera que é impuro, então é impuro. Se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Tá vendo? Você pode destruir, abalar a fé do seu irmão, do seu próximo, por causa daquilo que você está comendo. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Ou seja, essa liberdade que você tem, não deixe que vire uma maldição, algo ruim. Tem versões que usam uma expressão, irmãos, bem erudita, vou dizer para vocês. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vituperar é blasfemar, é injuriar. Bem é algo saudável, algo bom. Não deixe que aquilo que é bom, essa liberdade que você alcançou em Cristo Jesus, passe a ser algo ruim. Que isso prejudique o seu próximo. Que com essa sua liberdade que você alcançou, você faça o outro tropeçar. Você acabe induzindo o outro ao erro. Então tem que ter cuidado com os escândalos. Você não pode, trocando em miúdos aqui, né, em outras palavras, você não pode escandalizar o seu irmão. Verso 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Tem um verso que diz assim, seja a paz um árbitro em vossos corações. Procure a paz. Se for para criar contenda, discussão, intriga, maledicência, se for para causar escândalo, fazer seu irmão tropeçar, o seu próximo a cair, esqueça isso, deixe isso para lá. Procure a paz, procure viver em paz, que é muito melhor do que com a barriguinha cheia de algo que venha a fazer tropeçar o seu irmão. 1 Coríntios 5,
de 7 a 8. Vamos ler aqui para vocês. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Irmãos, quando eles estavam no Egito, eles eram escravos de Faraó, viviam ali debaixo do jugo de Faraó. Para que eles pudessem alcançar a liberdade deles, partirem para o deserto, houve então a Páscoa, né? Que é que eles chamam de Pessah, né? O que aconteceu ali nessa época, acho que todos vocês já conhecem bem essa história. Um cordeiro, sem mancha, sem mácula, macho, ele foi imolado em cada casa e passado o sangue nos umbrais das portas. E veio o anjo da morte ali e matou o primogênito, né, inclusive do faraó. E eles então puderam sair para o deserto. Foi o grito de liberdade deles. Ali foi o 7 de setembro deles. Foi o dia da independência deles. Foi esse cordeiro. Agora nós temos a liberdade, o dia da independência, né, da nossa liberdade, é quando nós aceitamos Cristo Jesus. E nós entendemos que Cristo Jesus nos deu essa liberdade. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. 8. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, pão sem fermento é viver o quê? Na sinceridade e na verdade, ou seja, sem hipocrisia nenhuma. Porque nós sabemos que, irmãos, está assim, ó, né? De crentes que vivem na hipocrisia, né? Pão com fermento é mentira, engano e falsidade, incoerência e hipocrisia. Eu acredito, né? Essa é a minha percepção, que a incoerência está sempre ligada com a hipocrisia. Me dá a impressão que essas duas coisas andam juntas, né? A incoerência e a hipocrisia. Porque o hipócrita, geralmente, ele é incoerente. Vamos ver agora quanto aos alimentos sacrificados ao ídolo. 1 Coríntios 8. E lá em Corinto, era uma cidade muito promíscua. Era uma cidade que eles adoravam vários deuses, né? Era Apolo, Zeus, Afrodite, né? Diana. Então, eles tinham vários deuses e vários cultos. E cultos que às vezes eram verdadeiras orgias. Cultos que eles dispunham ali, né, de prostitutas cultuais, até de prostitutos cultuais também. Então, era algo, como se diz hoje em dia, né, muito, muito pesado, né? Era algo muito. Era um ritual que eles faziam ali, alguns rituais eram bem complicados mesmo, né? Na nossa concepção, é algo assim fora da nossa realidade, né? Então diz assim em Coríntios 8, 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então temos que tratar sempre com amor as pessoas, né? Sempre, né, aqueles que não têm muito entendimento, tratar com amor, né? E não com arrogância, não, eu sei isso, eu sei aquilo, você que não sabe de nada, tá? Você é um fraco na fé, você é um débil na fé, né? Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, ou seja, sempre tem que ser com amor, né? Com cuidado, com cautela, com respeito, né? Devemos respeitar acima de tudo, cada um, né? Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vier todas as coisas e por meio de quem vivemos.
Contudo, nem todos, está vendo? Nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Então, se ele tem a consciência fraca, se ele comer algo sacrificado ao ídolo, ele vai achar que ele está contaminado. Mas Paulo falou, olha, nem todos têm esse conhecimento, tá vendo? E que o ídolo não é nada nesse mundo. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Tá vendo, irmãos? Não é a comida, aquilo que comemos ou deixamos de comer, que vai nos fazer ser mais aceitáveis diante de Deus. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Irmãos, não é a comida que vai recomendar a nossa alma a Deus. Aquilo que comemos ou deixamos de comer. Como se quando a gente morre, vamos imaginar que no dia da nossa morte, a gente estamos lá com Deus, né, prestando contas, ele vai olhar o nosso currículo e vai falar assim, esse aqui, puxa vida, olha, esse aqui deixou de comer isso, aquilo, esse aqui é um santo, vem para o primeiro lugar aqui. Esse aqui comeu isso, comeu aquilo, comeu não sei o que lá, esse aqui vai lá para o final da fila. Não é isso, isso aí não vai recomendar em nada a nossa alma a Deus, né? Não nos recomendará nada. Contudo, tenham cuidado para que, isso aqui é bem interessante, irmãos, para que o exercício da liberdade, irmãos, essa expressão exercício da liberdade, no original grego aparece a palavra exousia, que significa autoridade, é uma autoridade que vem do alto, uma autoridade que vem de Deus. Ou seja, esse direito que você tem, que Deus concedeu a você, através de Jesus Cristo. Esse direito, esse exercício da liberdade, né? Contudo, tenha cuidado para que o exercício ou esse direito que você alcançou, né? Essa exousia, né, de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Tá vendo? Tem que ter cuidado, irmãos, para que isso que você agora alcançou, que você tem isso em Cristo Jesus, isso, irmãos, não pode se tornar uma pedra de tropeço. Essa bênção não pode se tornar em maledicência, né? Uma pedra de tropeço para os fracos. 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos. Olha, ele colocou aqui a impressão que nós temos que os crentes lá de Corinto estavam comendo, indo lá buscar comida ou carne sacrificada, não sei, que sobrava do sacrifício, não sei bem o que estava acontecendo ali. Mas eles iam até esse templo do ídolos, está escrito aqui. Pois se alguém que tem essa consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, então está bem dentro do contexto lá de Corinto. É difícil imaginar hoje em dia, dentro do nosso contexto, isso, né? Mas, não, vamos continuar aqui. Não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Se esse seu irmão vir você aí comendo dentro do templo de ídolos, olha, esse irmão fraco, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser destruído. Ele vai se sentir aniquilado, vai acabar a fé dela. Vai falar, aquele ali é um pagão também, aquele ali é um idólatra. Eu achava que ele tinha se convertido a Cristo Jesus, né, que morreu na cruz. Mas não, eu estou vendo ele entrando ali e tal, né, comendo essa carne sacrificada ao ídolo. Então pronto, já descobri, já caiu a máscara dele. Agora eu sei que ele é só mais um pagão aqui de Corinto mesmo, tal como tem um monte de pagão aqui, é um a mais, né? Então é isso isso, irmãos, o que poderia estar acontecendo lá em Corinto, né? Por isso que Paulo falou assim, olha, tome cuidado, né? Porque às vezes o fraco não tem esse entendimento que você tem. O 12, quando você peca
contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você também está pecando. Porque quando você fere a consciência fraca do outro, você está pecando contra Cristo. Está aqui, ó. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, 12, né? Ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Como? Está escrito aqui. Golpeando-lhes. A consciência fraca é um golpe, é uma coisa que pá, vem de repente, machuca, né? É isso que é um golpe, né? Golpeando-lhes a consciência fraca. 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, ou seja, aquilo que eu como está fazendo com que o outro irmão, né, o meu próximo, venha cometer um pecado, achando que agora também tudo pode, né? Agora então tudo pode. Então com Cristo Jesus posso, então eu posso isso, posso aquilo, posso adulterar, posso roubar, posso furtar, posso, né, transgredir isso ou aquilo. Não, irmãos, não é bem assim. Olha, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Se for para fazer tropeçar, é melhor você nunca mais comer carne, tá vendo? Então Paulo agora ele continua alertando os irmãos a terem cuidado com a idolatria. O contexto aqui é que Paulo está falando em Coríntios 10, principalmente no verso 14, o contexto é de idolatria. Tome cuidado com a idolatria. Tome cuidado a não cair na idolatria. Porque, irmãos, os judeus foram parar no exílio por causa da idolatria. E eles se curaram no exílio e voltaram depois para o estado deles, para a nação deles, de Israel. Os judeus, irmãos, eles tinham como se diz, esse fraco deles de cair na idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eles tinham uma tendência a cair na idolatria, a cair nesses rituais. 1 Coríntios 10, 19 a 33. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Irmãos, o ídolo não é nada. O ídolo pode ser de barro, de pano, de gesso, de cimento, do que for. O ídolo em si, ele não é nada. Ele é simplesmente aquele boneco, aquele formato de algum material. Mas o problema é o que está por trás daquele ídolo. O ritual que as pessoas fazem para adorar esse ídolo. Irmãos, como nós falamos, sabemos que a cidade de Corinto ela era muito promíscua, infestada de imoralidade, justamente porque adoravam muitos deuses. Diana, Afrodite, dos deuses gregos, Zeus, Apolo, por aí. Irmãos, alguns cultos eram verdadeiras orgias, como nós falamos para vocês. Era uma orgia. Vamos trazer aqui para os nossos dias. Eu não sei, não sei bem, mas vamos supor que esses cultos aí que as pessoas se embriagam, tomam um chá daqui, um negócio ali, um alucinógeno, e ficam ali imaginando alguma coisa, acaba se excedendo muito com relação à sua moral. Irmão, seria mais ou menos isso. E era isso que acontecia naquela época. Tanto que eles tinham lá os prostitutos cultuais, as prostitutas cultuais, né? Então ele fala assim, ou o ídolo é alguma coisa? E Paulo, ele mesmo responde no verso, não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. É ter comunhão, é se entrosar, é participar daquele ritual. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Aqui fica bem claro, não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, participar da mesa é ter comunhão, é ter esse entrosamento. Paulo está falando de comunhão, de intimidade com esses deuses e suas práticas. Agora você vai fazer parte daquilo ali,
vai se tornar um membro daquela comunidade que adora esses deuses aí. Então ele fala, não, isso não. Você não pode ficar preso a esse culto, a esse ritual. Tenha cuidado com isso, porque esse ritual prende você. Não podemos achar que Paulo, irmãos, esteja proibindo os cristãos de comerem carne sacrificada aos ídolos. Não. Que vendiam no comércio da cidade. Pois Jesus, irmãos, já havia declarado que tudo é limpo. Jesus havia purificado todas as coisas, todos os alimentos. Irmãos, nós sabemos que basta nós orarmos e pedir para que Deus santifique todo e qualquer alimento e pronto, ele está santificado. Irmãos, Paulo, ele não entrou em contradição com aquilo que Jesus falou. Ele sabia que Jesus havia purificado todas as coisas. Não existe gente que fala assim, existe o cristianismo e o paulinismo. Não existe paulinismo. Paulo entendeu perfeitamente que Jesus havia purificado todas as coisas. Ele entendeu perfeitamente que agora todo homem pode se alimentar de tudo e de qualquer coisa. Basta o quê? Com uma condição: darmos graças a Deus pelo alimento e tudo estará limpo. Esse é o critério para que todas as coisas se tornem limpas. 1 Timóteo 4, de 4 a 5. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Irmãos, não podemos jamais esquecer. Às vezes a gente esquece, né? A gente senta na mesa e esquece de orar pelo alimento. Nós temos que orar, sim, pelo alimento e pedir para que Deus santifique. Porque nós não sabemos, às vezes, né, hoje em dia, da onde que veio aquele alimento, aquele arroz, aquele feijão, a maionese, a margarina, a manteiga, sei lá o quê. Então nós devemos pedir para que Deus purifique tudo aquilo que nós comemos e estará santo, estará santificado. Agora vamos voltar lá em Coríntios 10, né? 10, 22. Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tá vendo? Nós não podemos fazer parte daquilo, porque nós já fazemos parte de Cristo. Agora nós somos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. E ele tem ciúmes, fala aqui, ó. Provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então essa passagem está dentro do contexto da comida. Da comida. Ou seja, você pode até comer, mas desde que seja para edificar e não para destruir seu irmão. Para fazê-lo tropeçar, fazê-lo cair num pecado, achar que agora pode tudo. E não é bem assim. São os limites da nossa liberdade em Cristo. O que edifica é quando você busca o bem do próximo. É isso que edifica. É você buscar o bem do seu próximo, do seu irmão que está aí perto de você, do seu lado, que convive com você. Olha o verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Está vendo? Paulo, irmãos, autoriza a comermos de tudo que se vende no mercado. Paulo, ele autoriza a comermos de tudo. Tudo que vende no comércio. Olha aqui o 25. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Então não faça perguntas, lá no caso lá de Corinto, né? Que toda a carne ali, a impressão que nós temos é que era tudo sacrificado ao ídolo, né? Por que você pode comer de tudo? Está aqui o 26, ó. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo que existe aqui na terra é de Deus, foi feito por Deus, tudo. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado.
Se você vai lá na casa do seu irmão, aquilo que ele ofereceu a você, você coma. Mas não pergunte nada, ó, sem nada perguntar por causa da consciência. Sente lá, coma com seu irmão, e não fica perguntando, olha, essa carne aqui, da onde você comprou, hein? É lá daquele açougue lá, que eles fazem aquele culto lá, a deusa Artemis, a deusa Diana lá, o Apolo, a Zeus, ou sei lá mais o que, né? Ele falou assim, não, senta lá e come com seu irmão e pronto, né? Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, né? Isso foi oferecido em sacrifício. Então não coma, né? Não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência, não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência do outro. Olha que interessante. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Mesmo que você fale, eu sei que o ídolo não é nada mesmo, aqui nem existe Afrodite, não existe Zeus, não existe Apolo, não existe Diana, não existe isso. Eu sei que isso nem existe. Existe só um Deus, que é o Deus que eu sirvo. Mas por causa da consciência do outro, que alertou você, você não deve comer. Então ele está tentando convencer você de que você não deve comer, então não pega e não coma. Senão você vai escandalizar ele. 29. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Puxa vida, então quer dizer que a minha liberdade, que agora eu tenho em Cristo Jesus. Então eu não tenho liberdade, porque a minha liberdade está sendo julgada por causa da consciência dos outros, que é débil, que é fraco na fé, que não alcançou essa maturidade espiritual. Então deve ser julgado por causa da consciência dos outros. 30. Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Tá vendo? Eles já sabiam disso, né? Que Paulo escreveu lá para Timóteo. Eu já dei graças a Deus. Agora ainda vão me condenar. Porque esse alimento não é puro. Lógico que é puro. Mas, irmãos, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, faça para edificar o próximo. Pense na consciência do próximo, do seu irmão que está ao seu lado, que convive com você, que está próximo a você, ou na mesma igreja, ou na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma rua. Entendeu, irmãos? A preocupação de Paulo é não escandalizar o outro. 32. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Porque Corinto era uma cidade era uma cidade do Império Romano, mas que ficava na Grécia. Por isso que tinha esses deuses ali, né? 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Tá vendo? Então a gente deve procurar o bem do próximo. Não, como assim? Como que eu procuro o bem do próximo? Não escandalizando o próximo, não levando ele a tropeçar, não levando ele a cair da sua fé. Aí você está tirando ele do caminho do Senhor. Por quê? Porque você está escandalizando ele, comendo uma comida que ele julga imprópria, que ele julga que está contaminado, que ele julga que é impuro. E assim vai se tornar impuro também. Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas dos dias de sábado. Tá vendo? Não fique aí julgando seu irmão, achando que, olha, ele tá certo, ele tá errado, ele não devia fazer isso, agora ele tá me julgando, ele devia era comer mesmo isso, porque isso é melhor do que não comer e tal. Não, deixa isso. Cada um com a sua consciência. E com o tempo cada um vai alcançando, vai tendo maturidade no Senhor. E Deus assim vai acrescentando mais e mais fé no coração de cada um, de acordo com aquilo que ele busca. Então Paulo fala para Tito,
1,15. Para os puros, olha que interessante, todas as coisas são puras. Para o puro, está tudo certo. Todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tá vendo? Mas tem que ir com calma, né? Tem que ir devagar, né? E não lembre-se sempre de não escandalizar seu irmão. Conclusão. Afinal, eu posso comer ovo da Páscoa? Será que coelho bota ovo? Não, nós sabemos que coelho não bota ovo, muito menos de chocolate. Será que aquele ovo de chocolate, aquele chocolate no formato, não é o ovo de chocolate, é o chocolate no formato de ovo, né? Será que é limpo? Será que aquilo vai contaminar? Vai me trazer prejuízo? Vai contaminar a minha fé? Vai me abalar? Será que eu posso comer? Irmãos, o problema não é o que você pode comer. Você tem que olhar para o próximo. Se isso não for escandalizar o próximo, entendeu? Porque todas as coisas são limpas, como nós já falamos, né? Se for para trazer problema, discórdia, confusão, não coma. Se for para levar seu irmão, que é fraco na fé, e não tem essa sua maturidade espiritual, então não coma. Mas lembre-se de uma coisa, lembre-se sempre disso. Esse é um princípio de Deus e Jesus deixou bem claro a seguinte frase, que nunca esqueça disso: o mal não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.